Olá, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast Coffee Break. Nós estamos aqui para ajudar você que é RH, os empresários, os candidatos, as pessoas que estão trabalhando a entender melhor esse universo do RH e como você pode performar melhor aí na sua empresa. E hoje nós estamos aqui com a Cíntia. Na verdade, nós estamos já fazendo o 2º episódio com a Cíntia. No episódio anterior, no 4º, a gente contou todo o histórico da Cíntia, que é psicóloga, né, Letícia? Aceitou aqui o nosso convite para a gente falar desse tema que é tão importante, que é o burnout, que é o esgotamento emocional dentro do trabalho, né, Cíntia? E a gente falou um pouco das características no último episódio. E agora o que a gente quer saber, Letícia? Vamos lá para a empresa? Vamos. Se é relacionado ao esgotamento, ao trabalho, então como que as empresas, né, Cíntia, pode trazer e propiciar um ambiente, fazer com que as pessoas evitem, né, de ter o burnout? Porque, assim, minha avó já dizia, é melhor evitar, é melhor remediar, né? Prevenir do que remediar. Então, o que as empresas podem fazer para evitar e para remediar, evitar Tá bom, gente, é isso mesmo. Nós entendemos, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu entendi, você entendeu, todo mundo entendeu. A gente quer saber como pode evitar. E, assim, tem muitos impactos dentro da empresa, né? A gente não falou tanto disso, mas a gente sabe o quanto que a empresa perde em produtividade, isso impacta ali no time também, porque o time sente, principalmente quando vem de um líder, né? Às vezes o líder está ali esgotado, isso impacta ali na equipe. E como que a empresa pode ajudar? Eu acredito que é importante a gente falar assim, que nós estamos vindo numa trajetória muito importante, acho que como sociedade no geral, e as empresas estão incluindo nisso, de finalmente reconhecer a gravidade das doenças mentais e dos agravos mentais. Então, ou seja, a gente sai de um momento em que as pessoas achavam que a saúde mental ou doença mental era meramente questão de frescura ou não, e a gente passa a entender que isso é uma circunstância própria e inerente do ser humano. Ou seja, da mesma forma que a gente cuida dos aspectos físicos, dos aspectos ambientais, a gente precisa cuidar também dos aspectos mentais para que a gente tenha, inclusive, uma boa performance, um bom resultado. E aí, partindo disso, e a gente sabe que hoje as empresas preocupam-se muito com saúde e segurança do trabalho, a gente tem que incluir na pauta de saúde e segurança do trabalho as questões relacionadas à saúde mental. Então, vou pegar um gancho aí, posso? Pode, claro. A Cíntia acabou de falar de saúde e segurança no trabalho e a gente tem aqui com a gente como patrocinadora a Metral. A Metral, ela é especialista nessa área e ele pode ser um grande parceiro nisso, né? Então, se você nunca tinha pensado na medicina e saúde do trabalho como esse apoio, esse suporte, eu quero te convidar a conhecer a Metral, que é uma empresa que vai realmente te ajudar, dar o apoio para você poder fazer isso de forma assertiva. A Cíntia vai contar como, mas você já sabe quem você pode procurar. O contato está aqui nos nossos comentários e na bio aqui da descrição do nosso canal. Então, e aí falando, né, aproveitando esse patrocínio maravilhoso, né? Da Metral, né, que tem toda essa excelência, e eu acho que as empresas precisam investir em quem é especialista. Exatamente. A gente não precisa saber tudo. As empresas também têm que entender isso, né, que muitas vezes é melhor você contar com um especialista externo que é referência nisso, do que eu tentar bater cabeça ali dentro, tentar, né, às vezes até em questão de custo, é melhor eu contar com um parceiro externo que já está com todo o know-how para isso, do que exatamente eu ter que construir do zero ali, né? Essa pessoa já tem vivência, já tem práticas, ele já tem ferramentas, né? Então, a gente cuidar de saúde e segurança do trabalho implica também cuidar da segurança psíquica dos nossos colaboradores. Muitas vezes as empresas, as organizações, não só as empresas, gente, as organizações gerais, públicas, privadas, terceiro setor, ela preocupa muito com a saúde mental no momento do ingresso do trabalhador na empresa. Ou seja, nós fazemos uma bateria de exames médicos, psicológicos, para quê? Para ver se nós estamos aptos. E aí a gente pensa o seguinte, nós estamos entrando na empresa numa situação de equilíbrio, né, físico e mental. A empresa me pede isso para entrar. Só que depois que eu entro, ela não cuida disso. Ela não mantém uma condição, ou a boa parte das instituições não mantém condições adequadas para eu manter esse meu equilíbrio psíquico. Então, eu falo que sempre a empresa tem que ter um bom programa de saúde mental. E é um programa que envolva prevenção, como a Letícia disse, prevenir é melhor do que remediar. Eu não preciso esperar a máquina estragar para eu arrumar. A gente não faz manutenção preventiva com todos os equipamentos, porque aquele equipamento é o quê? Ele é caro, é um investimento. A empresa precisa passar a ver o trabalhador como um investimento que ela fez. Ela investe nele. E também não somente num período do ano, né? Exatamente. Não é só no setembro amarelo. Não só no janeiro branco. Não só no janeiro branco, né? A gente precisa cuidar da saúde num ciclo contínuo de ano inteiro, né?
Então, a gente precisa ter essas boas práticas em saúde mental já desde sempre. Você deu um exemplo, a gente teve uma conversa informal aqui antes de começar, que dentro dos periódicos é possível fazer perguntas voltadas para a saúde mental, é isso? Sim, dentro do próprio periódico, né, a gente pode perguntar, né, com que frequência a pessoa se sente bem, né? Nos últimos 6 meses, com que frequência você se sentiu bem? Com que frequência você se sentiu satisfeito com o resultado do seu trabalho? Com que frequência você se sentiu satisfeito com o seu ambiente de trabalho? E abrir a oportunidade de ouvir, né? Porque, vamos falar por deliberalidade, às vezes a pessoa não vai ir até um gestor ou a empresa e às vezes não reconhece, né? Como a gente trouxe luz ali no 4º episódio, vai lá para você assistir sobre os sintomas, ela nem sabe o que ela está passando. Então, acho que é uma forma da empresa tomar iniciativa, né? Acho que esse seria um ponto crucial, né? Para começar esse diálogo. E, às vezes, se a empresa não se sentir segura, ela acha que o colaborador dela não vai ser honesto ali no periódico, ela pode ter pesquisas, daquelas pesquisas que anônimas mesmo, né? Fazer grandes questionários e perguntar. Porque aí ela vai dar uma indicada. Porque, às vezes, num primeiro momento, tanto das políticas de conscientização, que são outras coisas que eu vou falar que é importante, né? A gente conscientizar sobre saúde e doença mental, ele não se sente muito à vontade de falar nominalmente que ele está se sentindo mal. Mas, de repente, num questionário anônimo, que a empresa manda ali, ou que ele preenche ali e não precisa assinar, ela consegue esse dado para ter o primeiro termômetro ali. Será que meu trabalhador está se sentindo bem? Ele está se sentindo satisfeito, realizado com o fruto do trabalho dele? Será que ele está satisfeito com o ambiente, com as condições de trabalho dele? E, a partir daí, ele traçar estratégias para poder remediar ou prevenir essas circunstâncias. Cíntia, desculpa. Mas assim, eu só queria voltar num ponto aqui que eu fiquei um pouco curiosa. Hoje existe métrica para medir se eu estou com burnout ou não? Então, assim, se existem os exames psicológicos, né, que a gente faz aí para iniciar o trabalho, hoje existe também uma forma, lógico, tem o diagnóstico clínico, né, o acompanhamento médico, tudo isso é importante, mas o que evoluiu dentro desse ponto, assim, para a gente avaliar, visto que em 2022 foi considerado, né, uma doença perante a OMS? Quando a gente admite um problema, é revelador, né, gente? Quando a gente passa a admitir que o burnout existe, ele tem um nexo causal com o trabalho, muita pesquisa e muita ferramenta foi desenvolvida. Inclusive, hoje a gente tem a Escala Brasileira de Burnout, né, que é um instrumento métrico, é um inventário que você aplica, se eu não estou enganada, ele tem 29 questões que o trabalhador responde exatamente isso. Nos últimos 6 meses, com qual frequência você se identifica com a afirmação a seguir? Aí tem várias afirmações e tem lá, nunca, poucas vezes, muitas vezes ou sempre. E isso dá uma métrica, né, daquela pessoa que respondeu sobre em que ponto. Será que ela já tem as características de burnout? Será que ela já está chegando perto de desenvolver um burnout? É um instrumento que os RHs podem ter e podem aplicar periodicamente nos seus funcionários. Pode ser parte do periódico, né, como a gente faz periódico anualmente. Em 1 ano, gente, a vida da gente muda tanto. Ano passado eu poderia estar motivadíssima, como eu trabalhei esse ano já não está, porque mudou as circunstâncias, né? Então, essa é uma das ferramentas, né? Obviamente, tem outros inventários, outras pesquisas, e que podem ajudar muito, por exemplo, o profissional de RH a começar esse trabalho dentro da empresa. E você, profissional de RH, empresa, você já utilizou alguma ferramenta? Conta aqui pra gente, até pra gente compartilhar também esse conhecimento. Eu não sabia dessa escala, fiquei sabendo agora, e quem sabe a gente aproveitar dela aí para aprimorar mais esse conhecimento, entender o colaborador, né? Saber como que ele está se sentindo. E justamente nesse ponto, assim, quais são os sinais que a empresa deve ficar atenta, que pode estar tendo ali algum problema de saúde mental, Cíntia? Eu acho que, para a empresa, né, eu acho que a primeira coisa que vai saltar aos olhos são quedas de produtividade, e principalmente quedas bruscas de produtividade. É um funcionário que era ótimo, é maravilhoso, ele é perfeito, ele tem um perfil, ele trabalha bem, às vezes já está há bastante tempo na empresa, ele tem uma queda súbita de produtividade, ele já não consegue mais dar as entregas que ele oferecia, né, regularmente. A gente começa a perceber um aumento dos índices de absenteísmo, né? Ou dos índices, a gente tem um fenômeno que a gente conversava informalmente aqui antes, que é o presenteísmo, né? Que, em termos leigos, né? Está de corpo presente na empresa. A pessoa está ali fisicamente, mas ela já não está mais com a cabeça ali dentro, ela já não está performando da mesma forma. Então, a gente
acho que uma das primeiras coisas que vai chamar a atenção da empresa, que algo não está bem com um colaborador, ou com uma equipe, ou com um grupo, é justamente, né, esses índices de absenteísmo, né, dos trabalhadores. São também. Os principais alertas. Os principais alertas e as quedas de produtividade muito bruscas, né? Assim, olha, uma equipe que entregava muito, de repente parou de entregar, ou começa a entregar menos. Então, já é um sinal de alerta. E também, né, tem muito olhar do gestor, né? De saber, se preocupar com as pessoas, entender também como que estão os seus colaboradores. Então, acho que é importante esse olhar também mais próximo. E, claro, o índice de afastamento pelo trabalho, né? Ou seja, a quantidade de atestados, quantos atestados são, por qual tipo de agravo, né? Porque a gente fala que o burnout, às vezes, ele recebe outros nomes antes, né? Ansiedade, depressão, porque ele desencadeia esses quadros psicopatológicos, né? Ele pode gerar outros agravos e, às vezes, não necessariamente vai ser identificado como burnout inicialmente. Cíntia, você falando aí, eu comecei a pensar. Às vezes, a pessoa começa a ser afastada, por exemplo, por sente muita dor de cabeça, sente problemas no estômago, e ali a pessoa está assim, eu tô com gastrite, e a pessoa, né, o líder, o dono, toma aquilo como o problema, mas não vai, na verdade, isso é o efeito, não é a causa, Exato. Né? Então, a gente está falando aqui, gente, para prestarem mais atenção nos efeitos, porque esses efeitos não necessariamente são a causa, né, daquele problema. Então, que pode estar desencadeando, né? Exato. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, você falou muito do começo. Eu vou fazer aqui também a minha propaganda. Eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção. E quando a gente começa a fazer ali a seleção, a gente faz exatamente isso que você falou. A gente aplica testes, mas uma coisa que eu acho que às vezes as empresas pecam, não sei se vocês concordam com isso, é de promover pessoas dentro da empresa que não têm o perfil, por exemplo, para liderança, não recorrem a uma consultoria, né? Eu vou falar aqui da minha, né? Minha consultoria leva o meu nome, Deise Rezende, e a gente é especialista em recrutamento e seleção. A pessoa não tem perfil de liderança, ela não sabe o que é um relatório, ela não sabe liderar uma equipe, você usou até um termo, a gente estava fazendo essa conversa informal antes, que ele é um bom técnico, mas ele não é necessariamente um líder, não sabe gerir pessoas, e costuma o líder ser levado ao esgotamento, né, por causa do excesso da pressão. Você acha que também a gente pode olhar mais para essa questão da promoção dos líderes? A gente falou da carreira em W, né? Conta um pouco disso. Vamos falar disso? Né? Vamos falar, assim, a gente parte do pressuposto, a gente não vê a liderança como uma função. Muitas vezes eu quero promover o meu melhor trabalhador, né? Eu tenho uma oficina, eu tenho um mecânico excelente, maravilhoso, ninguém é melhor do que ele. E aí eu vou fazer o quê? Então eu vou dar uma promoção para ele, eu vou colocar ele na gerência. Só que ele não tem as competências necessárias para ser um gerente, que é muito diferente das competências necessárias para ser um mecânico. Às vezes esse trabalhador vai acumular essas duas coisas, ele tem um perfil mais diversificado. Mas às vezes nem sempre um bom mecânico é um bom gestor. Na maior parte das vezes, você que tem experiência com isso, não é. São perfis muito diferentes. E a pessoa sofre, né? E a liderança e os principais... O time também sofre, né, Letícia? Você falou disso da última vez, né? Sim, a gente comentou um pouquinho. E assim, a pessoa tem o perfil, tem essa questão, mas os cargos de liderança também estão sendo cada vez mais cobrados pelas organizações. Tem aquela questão, eu tenho que inspirar meu colaborador, mas eu também tenho que dar resultado. Eu vivo 24 horas, muitas vezes, conectado ao meu trabalho. Telefone que não para de chamar. É o WhatsApp cheio de notificações. Fora do horário de trabalho também, acho que as empresas... Eu acho não, gente, a gente tem certeza. As empresas precisam respeitar o horário de trabalho do colaborador. Isso é essencial para o descanso, né? Tem que ter esse intervalo. O líder fica sob essa pressão também, né? E você deixa, às vezes, o colaborador ansioso, porque também é um outro sintoma, né? Então, essa ansiedade com o que vai acontecer, né, Cíntia? Traz um pouquinho aí sobre a ansiedade também, que ela é um dos sintomas também que pode afetar a saúde mental. Sim. E é isso, assim, muitas vezes a gente torna a empresa um ambiente hostil, né? E a ansiedade está muito relacionada, ela anda muito junto com o estresse, né? E se a minha empresa é um ambiente hostil, ela me gera mais ansiedade. Porque eu vejo uma notificação do meu chefe, eu já fico suando, eu nem sei o que é. Às vezes ele me deu um bom dia, mas o ambiente já está tão hostil por todas as condições que nós estamos falando aqui, que aquilo gera um estresse. E quando a empresa não respeita o horário de descanso do trabalhador, ou seja, o trabalhador vai para casa para descansar. Ele precisa para se restabelecer, para ele poder
produzir, para ele descansar. A gente falou do cansaço, o que é o cansaço normal. Se ele não descansa, ele não recarrega. Se ele não recarrega, ele não consegue produzir da mesma forma, né? É aquele gestor que manda mensagem no domingo, porque a reunião é na segunda, para a equipe, para eles se prepararem, ou seja, eu não estou deixando nem um colaborador ter uma qualidade de sono, porque o sono está ligado principalmente ao descanso, a recarregar a energia, eu já estou sobrecarregando a equipe, deixando a equipe ansiosa, né? Exato. Transferindo algo que eu já tenho para a equipe também. E outra, assim, criou-se uma cultura muito problemática que vestir a camisa da empresa é estar na escala 7x7. Exatamente, né? Sem descanso. Sem descanso. Não, vestir a camisa da empresa é eu entregar o meu melhor resultado, né, com as ferramentas que são oferecidas. Isso é vestir a camisa da empresa, né? Então, se você quer se destacar, você tem que trabalhar além do seu horário. Tem empresas que têm culturas muito problemáticas nesse sentido, né? E aí você falava da carreira em W, né? Essa questão da liderança, por exemplo. Estão considerando que nem sempre seu melhor técnico, seu melhor, mas também não tolhendo as possibilidades de promoção, porque isso também pode gerar estresse pelo trabalho, ou seja, uma pessoa que está estagnada ali, que ela não vê a empresa oferecendo oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento foi um dos temas que a gente falou, Cíntia, da última vez, que faz as pessoas saírem das empresas, porque eu fico angustiado, eu estudei, eu me dediquei a essa empresa e eu não tenho para onde ir, causa uma angústia, um estresse mesmo, que pode levar ao esgotamento, pode né? Levar, porque aí a pessoa não vê resultado do seu trabalho, do seu esforço, né? Então, hoje, algumas empresas têm praticado esse modelo em W. O que é? Eu tratar a minha função de liderança como algo que eu vou bonificar. Então, se eu sou uma analista aqui, né? Uma analista de RH, eu vou coordenar um projeto de saúde mental no trabalho, então continuo analista e eu recebo uma bonificação pela minha liderança. Então, se eu tive uma liderança boa e ser avaliado, ótimo, eu tenho a oportunidade de ser líder normalmente. Mas se essa experiência me mostrou que eu não sou uma boa líder, ou que eu não me sinto confortável, ou se eu não tenho as competências necessárias para um bom líder, eu posso voltar para a minha função sem problema nenhum. Aquilo me deixava mais feliz, isso inclusive. É excelente, até porque a gente tem uma legislação que não permite a pessoa voltar. E aí ela recebe uma promoção que até ali era super legal, ela comemora, chega em casa, fica feliz, sai até para comemorar, brinda, e depois ela chora exatamente porque eu não consigo, eu não dou conta, e ainda perde o emprego. Exato. Então, as empresas ficam em situações até difíceis, porque normalmente é um bom funcionário, né? Quem Sim. foi promovido à liderança tinha algum resultado, mas aí gera um estresse, eu falo que o dono também passa por esse estresse. Eu também estava lendo algumas estatísticas que os empreendedores também passam muito por isso, né? A gente está falando aqui dos funcionários, dos colaboradores, mas o próprio dono também precisa cuidar. Eu acho que esse pode ser até o próximo tema, para a gente falar como que as pessoas podem se cuidar, né? Exatamente. Como que elas podem evitar fazendo o seu papel. É muito fácil também, às vezes, a gente terceirizar os nossos problemas, né? Eu estou assim por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, da empresa. E a gente sabe que existe a causalidade por conta da empresa, sim. Já está, inclusive, estamos resguardados, formalizados. Mas e eu? O que eu posso fazer? Às vezes eu sou uma pessoa muito controladora, muito ansiosa, já da minha natureza. E existem caminhos, não existe, Cíntia, Sim. que a gente pode ajudar. Eu falo que é se ajudar, né? Ajudar a gente é muito importante. Eu sempre falo que o autocuidado é um investimento na gente. Muitas vezes Sim. a gente investe em várias coisas, mas nós não investimos em nós mesmos, né? E isso vale para você, que é empresário também, que é dono, que está nos assistindo. Próximo episódio, nós vamos falar sobre como você pode cuidar de você enquanto dono, para você poder também cuidar do seu time. Você que é líder, cuidar do seu time, e você que está aí no seu coletivo, né, ali na base, junto com as outras pessoas, também colaborar para que a gente tenha mais produtividade de forma saudável, né, de forma longa, né, porque acaba que a gente encurta a nossa carreira quando a gente não cuida do principal ativo que somos nós. Exato. Muito obrigada, Letícia, muito obrigada, Cíntia, por esse episódio, e a gente vai se ver no próximo episódio para falar como que a gente pode se cuidar e melhorar para evitar o burnout. Até a próxima. Até a próxima.